Seja bem-vindo aos Bons Frutos. Hoje nós queremos trabalhar um tema com você, que o tema é fé em Deus. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 14. E depois nós vamos ler o versículo 20 até o versículo 23. Vai dizer assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. O Senhor, por meio da fé, Ele vai trazer coisas para nós, para a nossa vida. Lá em Efésios 1:3, vai dizer que nas regiões celestiais, Deus já nos abençoou. Olha o que vai dizer a palavra: Bendito seja o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, por meio da fé, nós já alcançamos da parte de Deus tudo o que Ele preparou para nós. Agora, como que eu vou alcançar diante de Deus essa fé em Deus para crescer, para frutificar? A primeira coisa que eu preciso ter é ter fé em Deus. O que a Bíblia nos informa sobre fé? Lá em Hebreus 11:1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Então a fé é algo que nós estamos aguardando, mas nós não vemos agora. Então isso é andar por fé. Essa é a definição da palavra de Deus acerca da fé. Agora, como que é gerada essa fé em nós? Lá em Romanos 10:17, diz assim que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra acerca de Cristo. Ou seja, isso que eu estou falando com você aqui no vídeo, nos Bons Frutos, vai despertar fé no seu coração, vai despertar fé em você. E essa fé que é gerada vem através de ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso fixar os meus olhos no Senhor. A fé é fixar os olhos no Senhor. Você lembra, na semana passada, nós falamos acerca de Jabes. Quando nós falamos de Jabes, nós vimos que por meio da fé, Jabes alcançou aquilo que ele desejava no seu coração, porque a sua fé estava focada no Deus vivo, no Deus que prometeu. Então, ter fé em Deus é olhar exclusivamente para Deus. Por quê? Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o que o homem não vê. Você lembra lá de Elias? Eu gosto muito desse texto, quando Elias ele desafia os profetas de Baal, ele vence os profetas de Baal, e aí a Bíblia diz que Jezabel procurou matá-lo. Elias então se esconde numa caverna, ele vai para dentro de uma caverna, ele se esconde ali, e ali ele pede a sua morte. E de repente Deus vem falar com Elias, dizendo assim: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E olha a resposta que Elias dá para o Senhor. Ele vai dizer assim: Senhor, mataram todos os teus profetas e eu fiquei só. Aí então vem a resposta de Deus para Elias: Elias, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobrou a Baal. Então você veja que Elias estava com uma visão limitada, mas Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus enxerga além da nossa visão. Então tudo que Deus prepara para nós é algo bom. Por isso que a minha fé, ela deve estar baseada no Senhor, voltada no Senhor Jesus, porque é dele que vai vir o resultado que nós esperamos. Então isso é ter fé em Deus, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, passando, enfrentando, aonde nós olhamos e muitas pessoas têm perdido a sua fé tem se esvaurido, ido embora, aonde Deus está nos levantando para que a nossa fé possa se apoiar na presença do Senhor, que você possa ter fé no Senhor, nesse Deus vivo, e Ele vai surpreender o seu coração. A segunda coisa, ter fé em Deus, é usar a sua palavra. Como assim usar a sua palavra? Deus age segundo o princípio da sua palavra. Lembra lá em Gênesis 1, quando Deus criou tudo através da sua palavra? Você pode ver aqui essa natureza, essa grandeza de Deus. Quando nós olhamos a natureza, nós percebemos a grandeza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Ele criou tudo isso através da palavra. No final do vídeo você vai poder ver que lugar bonito que nós estamos aqui, um lugar que traz paz, um lugar que quando você olha, você vai experimentar, ver o poder de Deus, da criação de Deus. Então Deus criou tudo através da palavra. Jesus,
ele liberou uma palavra. Nós lemos o texto de Marcos, lembra que Jesus liberou uma palavra? Ele vai diante da figueira, não achou figos ali, só folhas, então ele libera uma palavra. Ele diz assim: ninguém nunca mais coma fruto de ti. Jesus então liberou uma palavra. Quando Jesus libera uma palavra, no outro dia seguinte, os discípulos estão passando por aquele mesmo caminho. E de repente Pedro olha e fala assim: Jesus, a figueira que você amaldiçoou ontem, ela secou completamente. Aí Jesus então vai ensinar algo para os discípulos. Jesus vai dizer assim: tende fé em Deus. Então Jesus está ensinando os discípulos que a fé deve estar em Deus. E quando a minha fé está em Deus, ele diz que aquilo que eu estou pedindo vai acontecer. Quando ele vai dizer assim: olha, se você disser esse monte, ergue, passa daqui, vai acontecer, porque a fé está então no Senhor. Talvez você fale assim: não, mas a figueira secou porque era Jesus. Mas você lembra de Pedro, quando Pedro está lá na pesca maravilhosa, lá em Lucas 5, Pedro havia pescado a noite toda, jogado a rede a noite toda. E diz a Bíblia que ele não apanhou nada. E aí no versículo 5, ele vai dizer assim, Jesus fala assim: lança a rede do outro lado. E aí Pedro fala assim: Jesus, olha que Pedro era pescador. Ele vai responder para Jesus: Jesus, nós pescamos a noite toda, nós estamos cansados, nós jogamos a rede e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Então Pedro lança a rede e diz que naquele momento as redes se enchem de peixe por ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, eu preciso me apoiar na palavra do Senhor. O que Deus prometeu para mim? O que Deus falou para mim? Então, sobre a palavra de Deus, nós possamos tomar posse e apoiar a nossa fé, para assim, então, conquistar. O resultado dessa pesca maravilhosa foi extraordinário. É esse resultado que Deus quer trazer sobre a minha e sobre a sua vida, porque se apoiar na palavra de Deus. Então, ter fé em Deus é se apoiar na sua palavra. A terceira coisa que nós vamos ver, que a fé em Deus não pode duvidar, não tem que haver dúvida. Olha o que diz no versículo 23, quando nós duvidamos no nosso coração que aquilo será feito, aquilo não acontece. Então a dúvida rouba a minha fé. Olha o que diz Tiago do 1 ao 6, do 6 e 7, diz assim: peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de um lado para o outro. Ou seja, quem duvida não recebe de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, nós percebemos que a dúvida vai me roubar aquilo que Deus tem para nós. Então, a fé, ela não pode andar em meio à dúvida. Eu preciso tirar toda a dúvida do meu coração. Eu preciso crer no Senhor, naquilo que o Senhor fala. E a dúvida pode vir através das circunstâncias, através de uma pessoa lançar uma dúvida no teu coração. A dúvida pode ser lançada pelo próprio inimigo, mas eu tenho que ficar atento e tirar toda a dúvida do meu coração. E Jesus diz que não só duvidar, aquele que duvida não recebe, mas é necessário crer naquilo que Deus falou, crer na palavra do Senhor. Era isso que ele disse para os discípulos: você crê? Então vai ser assim. A palavra crer, ela vem da palavra grega chamada amã, que significa tomar uma estrada sem volta e sem retorno. Quando eu tomo essa estrada sem volta e sem retorno, eu estou dizendo assim: eu creio naquilo que Deus falou para mim. Ou seja, eu não volto mais atrás. Eu guardei a convicção no meu coração. Crer muitas das vezes é lutar contra as evidências. Você lembra de Abraão? Lá em Romanos 4 vai dizer assim que Abraão, ele creu contra a esperança, porque Abraão já era velho de idade, Sara já estava cessado os seus dias de mulher e Deus havia prometido um filho a Abraão. E Deus disse que ia dar para Abraão um filho. Então a Bíblia vai dizer no versículo 20, olha o que diz o versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, Abraão creu em Deus contra as evidências que Deus daria o filho para ele. E como ele fortaleceu a sua fé? Todos os dias glorificando, exaltando o nome do Senhor. E você vai ver no versículo final, quando nós temos a nossa fé no Senhor, depositamos a nossa fé no Senhor, o versículo 24 diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes será convosco. O que acontece?
tudo que você pedir por meio da fé, você então vai alcançar em Deus. Eu queria te dar um exemplo que aconteceu essa semana e esse exemplo foi muito legal que eu posso contar com você. É de um discípulo meu, um jovem. Durante essa pandemia, nós havíamos marcado um jantar de casais. No dia 11, no sábado, iria acontecer o jantar de casais na igreja. E nesse jantar de casais eu havia brincado que os jovens iriam servir os casais, iriam recepcionar os casais. E esse jovem disse para mim assim: pastor, antes do jantar de casais eu vou estar casado. E ele lançou aquela palavra. E não é que realmente aconteceu? No dia 10, na sexta-feira, esse menino, eu fiz o casamento dele, celebrei o casamento dele. E aí no sábado nós nos encontramos no sábado. Quando nós nos encontramos no sábado, ele me lembrou disso. Ele me lembrou, se você lembra, eu tinha te dito que antes do dia 11 eu iria casar. E realmente me lembrei da palavra que ele havia lançado. Ou seja, se isso aconteceu com ele, que lançou uma palavra, mas diante da palavra que ele lançou, ele confiou no seu coração e aconteceu exatamente como ele havia dito, eu quero dizer para você, a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da sua boca, tem poder diante de Deus quando você deposita a fé em Deus e não duvida daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai realizar, e você passa então a crer. Que esse exemplo possa marcar o meu e o seu coração. Que você então possa ter fé em Deus, possa depositar a sua fé em Deus, você não venha duvidar e você, por meio da palavra de Deus, tomar posse de tudo que Deus prometeu para você. Que Deus possa abençoar você, que Deus faça dessa palavra frutificar no teu coração. Que ela frutifique abundantemente sobre a sua vida. E lembre-se, você é amado do Pai, o Pai te ama e o Pai deseja abençoar a sua vida. Que você frutifique, que a sua fé cresça abundantemente e que toda a sua vida seja depositada nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijão no teu coração e lembre-se, tamo junto. Até depois do fim.